Você já se perguntou como Coraline, A Noiva Cadáver ou Wallace e Gromit foram produzidos? Eu sou Fernando Henrique e neste Peste Acústica falaremos da técnica de animação em stop motion, conhecida como Claymation, e como esse estilo de animação dá vida a personagens feitos artesanalmente com massinha. O termo Claymation foi criado por Will Vinton, animador e cineasta norte-americano, para descrever seu estilo próprio de animação de personagens modelados em argila, que se popularizou entre os demais animadores para descrever qualquer forma de animação em stop motion, onde cada modelo, incluindo cenários e personagens, são construídos artesanalmente por um material maleável. A plasticina, popularmente conhecida como massinha de modelar e utilizada principalmente na educação infantil, é um material para a modelagem das peças, normalmente em conjunto com esqueletos de arames conhecidos como armadura, que dão firmeza a esses modelos. E durante as gravações, cada peça produzida pelos escultores é organizada em um grande conjunto estático. Durante as gravações, cada quadro exige grandes tons de trabalho, onde são movidas manualmente e minuciosamente pequenas porções a cada vez que um frame é capturado. Em média, um total de 24 frames para cada segundo de animação. Assim cria-se uma ilusão de movimento conforme ocorrem mudanças de posição dos conjuntos estáticos, quando os quadros são exibidos em alta velocidade. A arte de modelagem em massinhas remonta a 1897, quando a argila, conhecida como plasticina, seria criada. Coincidentemente, nessa mesma época, a animação tradicional começava a ser desenvolvida, mas vista como uma técnica inviável e difícil de ser produzida, a animação em 3D foi ofuscada do início das produções animadas. Da utilização da técnica de Claymation para a produção audiovisual, a maioria dos curtas combinavam elementos de live action com Claymation, sendo o primeiro filme que se tem registros a utilizar essa técnica o curta Pesadelo do Escultor, de 1908, dirigido por Wallace McCutcheon, que fala sobre modelagem artesanal de bustos de presidentes. Indo para o fim dos anos 60, Will Vinton, um estudante de animação da Universidade de Califórnia, interessado em reproduzir a arquitetura de Antoni Gaudí, iniciou seus estudos em formas orgânicas e fluidas, com modelagem em plasticina, e por meio de suas experimentações, teve uma epifania e viu o potencial de combinar modelagem e produção audiovisual animada, com os modelos de argila na animação 3D. Trabalhando em tempo integral como filmmaker em Portland, Will continuou seus experimentos com animação de argila e dirigiu Close Mondays, lançado em 1974, com o objetivo de mostrar o potencial da animação 3D, se tornando o primeiro filme de animação com a técnica de Claymation da história a receber um Oscar. Will trabalhou em dezenas de comerciais regionais e nacionais e gravou um documentário com sua equipe para descrever o básico de seu processo de animação. Foi ali que o termo Claymation nasceu. Ele fundou sua empresa de animações 3D chamada Will Vinton Studios, sendo seu maior sucesso a animação de fantasia As Aventuras de Mark Twain, de 1985. Hartman Animations é um estúdio de animação britânico especializado na técnica de stop motion, que pavimentou o caminho para a popularização da técnica de Claymation nas telinhas. Seus trabalhos mais notáveis são a série de curtas de Wallace e Gromit, que inclui o filme A Batalha dos Vegetais, Chá um Carneiro e A Fuga das Galinhas. As Galinhas, lançado em 2000, produzido pela Hartman Animations em parceria com a DreamWorks, foi o primeiro filme longa-metragem lançado nos cinemas a usar inteiramente a técnica de Claymation para animação, com um grande desempenho comercial que se tornou a maior bilheteria de um filme de animação em stop motion da história. Em 2005, seria fundado o maior estúdio norte-americano de animação em stop motion especializado em longa-metragens, a Laika Studios. Lembram do estúdio Will Vinton? Ele foi vendido e transformado na Laika. Com temáticas mais sombrias e abordagens mais maduras, seu primeiro filme produzido foi o filme Coraline e o Mundo Secreto, lançado em 2009. Teria anunciado o primeiro e ousado projeto do estúdio Laika, que seria uma adaptação do prestigiado livro de horror e fantasia infanto-juvenil de Neil Gaiman. O nome era Coraline e o Mundo Secreto, que conta a história de um menino que adentrava em um mundo bem parecido com o seu, ao entrar em uma porta na sua nova casa. Cada minuto e meio dessa animação levava cerca de uma semana de produção. Hoje em dia, meio da dominação do cinema digital, o Claymation nunca foi totalmente substituído. O surgimento de técnicas mais práticas como a impressão 3D e a computação gráfica permite aos produtores explorar mais os modelos na concepção de cenários e personagens e evidenciar a passagem de quadro a quadro como uma ferramenta de elemento cinematográfico. Não é difícil notar o charme diferencial da técnica de Claymation. Seu teor artesanal, fruto de um processo árduo de pré-produção, consegue flertar com temáticas de horror de maneira singular. Afinal, são criaturas de argila se movendo em mundos assustadoramente detalhados, o que já é bizarro por si só.
E com esse charme estranho que a técnica tem no horror, diversos animadores independentes alimentam o conteúdo na internet com curtas, séries de animações e vídeos com temas voltados ao terror surrealista, contendo altas doses de violência gráfica, humor negro e horror psicológico estão em trending e ganhando bastante destaque nos últimos anos. No mundo da música, a técnica de Claymation também já fez sua contribuição. Os clipes das músicas Not Your Fault, do A.O. Nation, Burn the Witch, do Radiohead, e Feels Like We Only Go Backwards, do Tame Impala, são 3 produções para clipes musicais em stop motion que usam da técnica de Claymation. Alguns poucos exemplos de jogos que utilizam Claymation, alguns deles são The Neverhoods, um jogo de aventura em point and click lançado em 1996, e uma menção honrosa é Kirby and the Rainbow Curse, um remake lançado em 2015 para o Wii U. Apesar de não ser totalmente animado em Claymation, seu estilo de renderização referencia bastante a técnica. Na minha peça produzida, assim como o remake do jogo de Kirby, eu também quis produzir uma espécie de remake, que apesar de não ser modelado artesanalmente em massinha, tivesse um estilo de renderização que referenciasse a técnica. E para isso eu utilizei o programa de modelagem Blender em conjunto com o software de edição. Para isso eu escolhi o jogo online multiplataforma Among Us, lançado em 2018, um jogo 2D em grupo, e escolhi a famosa tela do Shhh para produzir meu remake. E apesar da texturização ser um terror, assim como alguns curtos em Claymation, foi um trabalho divertido de ser produzido. Espero que vocês tenham aprendido sobre essa técnica de animação e obrigado por assistir.